Em Mateus 19 tem lá uma discussão bastante interessante que Jesus tem com alguns fariseus, se dá da seguinte maneira. A partir do verso 3 diz assim: Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o e dizendo-lhe: É lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, Jesus, respondendo-lhe, disse-lhes: Não tendes lido que aquele que fez no princípio macho e fêmea os fez? E disse: Portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Verso 7. Disseram-lhe eles: Então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Verso 8. Disse-lhes ele, Jesus: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres, mas ao princípio não foi assim. A intenção aqui não é falar sobre o divórcio em si, mas a gente pegar essa lógica que Jesus está usando quando ele está dialogando com esses fariseus. Qual é a lógica de Jesus? Os fariseus estão falando: olha, Moisés permitiu que o homem repudiasse a sua mulher, que permitiu que o homem se divorciasse. Jesus fala: mas esse não é o correto. E a lógica que Jesus usa para refutar até mesmo a lei de Moisés no princípio não era assim. Ele usa essa expressão, o princípio. O Novo Testamento é escrito em grego, não é escrito em hebraico. Mas as antigas traduções do hebraico para o grego, como a Septuaginta, usa aí exatamente a mesma expressão que aparece lá em Gênesis 1, verso 1, que é em hebraico, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. Quando Jesus fala no princípio, ele está se referindo ali claramente ao Éden. A ideia que Jesus está seguindo Moisés permitiu, mas esse não é o ideal divino, porque o ideal divino não está em Moisés. O ideal divino está antes. O ideal divino está no Éden. E aí a gente tem toda uma série de implicações dessa lógica que Jesus usa. No caso, para a discussão do divórcio, mas a gente pode trazer essa discussão para muitas outras. O ideal é o Éden. E o que o Éden, o que a narrativa bíblica lá em Gênesis acerca do Éden tem a nos ensinar acerca do ideal divino para a humanidade? O primeiro aspecto importante é o relacionamento entre o próprio Deus e o homem. Quando a gente vê lá em Gênesis 1, a gente tem duas narrativas de Gênesis da criação. A primeira narrativa está em Gênesis 1, a partir do verso 1 até Gênesis 2, verso 4, a metade do verso. Então Gênesis 1, ele vai narrar a criação do mundo com detalhes, mas vai narrar a criação do homem de forma muito concisa. Só 2 versos já explicam a criação do homem. Mas em Gênesis 2, a partir do verso 4, dá para perceber que a criação do mundo é narrada novamente, mas dessa vez sobre a perspectiva da criação do homem. A criação do mundo, ela aparece em poucos versos, lá no verso 4, 5, só que vários versos são dedicados à criação do homem em detalhes. Então a gente tem uma narrativa, uma nova narrativa da criação só para descrever a criação do homem. O homem é um ser de extrema importância dentro de toda a narrativa da criação. Ele tem uma importância especial. E o relacionamento que Deus tem com essa criação é diferente do relacionamento que Deus tem com todas as outras criações. Então quando a gente olha essas duas narrativas, a primeira narrativa de Gênesis 1, ela vai descrever a criação do homem apenas em 2 versos, versos 26 e 27. E diz assim lá no verso 26: Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Primeira coisa que é importante perceber é que não existe em nenhum outro elemento da criação um anúncio de criação. Deus quer criar a luz, ele simplesmente cria a luz. Ele fala: haja luz, a luz acontece. Deus quer separar as águas são separadas. Ele quer criar os animais são criados.
Mas quando Deus vai criar o homem é um anúncio: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Existem duas palavras importantes nesse texto: a imagem e a semelhança. No hebraico, essas duas palavras, a palavra tselem, que é a palavra imagem, e a palavra demut, que é a palavra semelhança, elas podem querer dizer muitas coisas, e essas duas palavras são objetos de discussões que se alongam há séculos, né? O que o texto quer dizer quando Deus cria o homem conforme a sua imagem e semelhança? Primeiro, qual é a imagem de Deus? Qual que é a semelhança, o formato de Deus, né? A Bíblia não descreve um formato fixo de Deus. Deus pode se manifestar de várias formas. Ele não tem uma forma restrita. Ele se apresenta para Moisés na sarça ardente. Ele se apresenta ao povo de Israel em uma nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Ele se apresenta no fogo, na água, no vento. Deus, ele se manifesta com muitas formas. Portanto, quando o texto diz conforme a nossa imagem, a nossa semelhança, a discussão não pode estar restrita aí à forma, à imagem e à semelhança física, material de Deus. O texto vai muito além disso. E essa que é a discussão. O que o texto quer dizer com imagem e semelhança, quando ele está indo além da ideia de imagem física, de semelhança física? Muitas coisas têm sido propostas. Por exemplo, a moralidade. Não existe nenhum outro ser moral no mundo que não seja o homem, né? O homem é o único que consegue conceber o bem e o mal. As outras criaturas não têm essa concepção. Talvez a moralidade, então, seja aquilo que torna o homem a imagem e semelhança de Deus. Talvez a racionalidade, o fato de você conseguir atribuir significado às coisas. Talvez o fato de você falar, de você conseguir se expressar através da fala com tanta complexidade, seja o que torna o homem semelhante a Deus. O texto mesmo vai dar uma indicação. Diz lá no verso 26: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. Ou seja, a indicação que o texto dá daquilo que o homem é semelhante a Deus é o domínio. O homem, façamos o homem conforme a nossa imagem, que ele domine sobre a terra, sobre as criaturas da terra. O homem é parecido com Deus porque ele domina a terra. É claro que isso também leva a uma discussão imensa. O que significa essa sujeição, esse domínio que o homem tem sobre a terra? O texto deixa isso muito aberto, a gente não tem como saber. Mas o importante é que o texto coloca essa ideia. O homem, ele é parecido com Deus. De alguma forma ele é parecido com Deus. De alguma forma ele tem alguma semelhança com Deus. Deus cria o homem intencionalmente parecido consigo mesmo. O que é importante também é que quando a gente está falando homem, a gente está falando homem no sentido do gênero humano e não do gênero específico do sexo masculino ou feminino. O texto de Gênesis faz questão de deixar isso claro quando ele fala isso lá no verso 27. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Tanto o homem quanto a mulher são imagem de Deus, o que já é uma indicação de que essa imagem nos restringe à imagem física, né? O homem e a mulher são fisicamente, biologicamente diferentes, mas os dois ao mesmo tempo são iguais a Deus. O que torna o homem e a mulher iguais a Deus não são seus atributos físicos, é alguma coisa além disso. Lá em Gênesis 2, quando o texto descreve a criação do homem, ele mostra essa intimidade de Deus com o homem de uma forma ainda mais evidente. Ele termina de descrever a criação rapidamente lá nos versos 4, no verso 5, e no verso 7 ele fala sobre a criação do homem da seguinte maneira: E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. A gente percebe então que a Bíblia descreve a criação do homem, essa segunda narrativa, que ela é mais detalhada sobre a criação do homem, que o homem ele é criado de dois elementos. Um elemento é o elemento mais comum e ordinário possível, o pó da terra.
aquilo que existe em qualquer lugar, aquilo que tem menos valor, o pó da terra. O segundo elemento é o elemento mais extraordinário que existe. Deus assopra no homem o fôlego de vida. Ou seja, o homem é formado de um elemento terreno, ordinário, comum, que é o pó da terra, de um elemento extraordinário e divino, que é o fôlego de vida, que é a própria vida que o homem tem. O homem está tão intimamente ligado a Deus que todo ser humano carrega em si um fôlego de vida que é dado diretamente pelo próprio Deus. Essa é a ideia que o texto está querendo enfatizar aqui. O homem tem uma parte divina em si, que é a vida. A vida humana, ela é divina. A vida humana, ela não é comum. Mas ao mesmo tempo, o homem, ele também é comum. Ele também tem algo de ordinário, algo de terreno em si, que é o pó da terra. Portanto, a gente percebe nesse texto a íntima relação que o homem tinha com Deus no Éden. Esse é o ideal divino para o homem. Não é o relacionamento que o homem tinha com Deus no deserto, com Moisés. Não é o relacionamento que o homem tinha com Deus na época de Davi, ou de Salomão, ou de algum outro rei de Israel, Josias. O ideal divino não é o relacionamento que o homem tinha com Deus na época de Jesus, e nem há 30 anos atrás, e nem há 5 anos atrás. O ideal divino aponta para o início, para o princípio, para o Éden. O objetivo de Deus é que o homem se relacione com ele, tenha uma relação íntima com ele, como era no Éden. O homem compartilhava de Deus o fôlego de vida, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. O objetivo de Deus é restaurar a sua imagem e semelhança como era no Éden.